Boa noite a todos. Antes de eu passar o recadinho, vamos fazer a oração, que já está com a luz desligada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus. Então, nossos recadinhos paroquiais. Dia 31 deste mês, a gente vai ter, então, a nossa sexta feijoada. O pessoal que está em casa, a gente tem títulos para vender ainda. É uma feijoada bem abastada, fluidificada, feita pelo nosso mestre Cuca Jonas. Todos os anos a gente recebe muitos elogios, né? Então, uma marmitinha dá para comer 2 pessoas tranquilo. Então, quem ainda não adquiriu, pode entrar em contato com os nossos voluntários ou nos chamar na rede social, né, inbox, que a gente também, ou a gente entrega ou a gente anota e aqui no dia a gente entrega para a pessoa para não ter que fazer esse corre, né? Então, era isso que eu tinha para falar de recados. Eu acho que é isso, né? Principal. Então, tá. Então, hoje nós vamos ter uma conversinha, né? Uma conversa bem legal, né? Uma conversa onde a gente vai entender o processo da lei da impermanência, que todos nós, todos os seres humanos e até outros planetas, né, estão sob essa lei. Essa lei, ela nos fala, fica à vontade, pode entrar, à vontade. Essa lei, ela nos fala que nada, absolutamente nada nos pertence. Nada na matéria nos pertence. Nem os bens materiais, nem nossos corpos físicos, nem nossas vidas. Tudo é concessão. Tudo é concessão. Tudo é empréstimo, né? Empréstimo com a cláusula de devolução no final, né? Tudo tem um dono, que chamamos de variados nomes, né? Conforme a sua crença. Deus, Alá, Jeová, Tupã, Força Criadora, Grande Espírito, Grande Arquiteto, né? Cada religião denomina o seu Deus, né? Então, nada, exatamente nada é nosso. O que é a lei da impermanência? A lei da impermanência nos mostra que nada é permanente. Tudo está em constante transformação. Ela é uma das leis universais que regem o universo e, consequentemente, tudo que existe nele, inclusive nós, seres humanos. Ela é uma das leis universais mais difíceis de serem compreendidas. Por quê? Porque as nossas vidas têm muitas fases, cada qual com a sua beleza. Mas tem muitas fases. E entender que ora a gente está num momento, ora no outro, é muito difícil para o ser humano. Porque o ser humano, ele eternaliza os momentos que ele quer. Né? E não existe, eu não tenho como eternalizar só momentos felizes. Porque eles vão passar. Eles vão passar também, né? Então a gente foi ensinado a eternizar isso. A gente foi ensinado, né? E geralmente os instantes agradáveis. Né? Então é ótimo viver só o que é agradável, né? Mas a gente acaba evitando a todo custo o que é desagradável. Ou a gente arquiva no inconsciente, ou a gente deixa para lá e a gente não vive, né? Em vez da gente negar e fugir desses desafios que se apresentam, quem sabe se a gente escolher prestar atenção? Preste atenção, né? De uma forma racional e aberta. Tem agora muito está se falando de mind, né? Que é mente, né? Fullness, né? Estar presente, né? Porque tudo que a gente está passando vai passar, né?
Momentos agradáveis e momentos desagradáveis. Inclusive, eu trouxe uma historinha que fala de um rei muito interessante. Eu vou começar por ela está quase no final da minha palestra, mas eu vou falar porque tem muito a ver com o que a gente está passando agora, né? Momentos que a gente não sabe o que vai fazer. Então, esse rei também ele não sabia o que ele ia fazer. Havia um rei muito poderoso, que tinha tudo na vida, mas sentia-se confuso. Resolveu consultar os sábios do reino e os sábios disseram-lhes, não, ele disse para os sábios, não sei por que me sinto estranho e preciso ter paz de espírito. Preciso de algo que me faça alegre quando eu estiver triste e que me faça triste quando eu estiver muito alegre. Os sábios resolveram dar um anel ao rei. Deram um anel para ele, desde que o rei seguisse certas condições. Debaixo desse anel existe uma mensagem, mas o rei só deverá abrir o anel quando ele estiver no momento intolerável. Se abrir só por curiosidade, a mensagem perderá o seu significado. Quando tudo estiver perdido, a confusão for total, acontecerá agonia e nada mais puder ser feito, aí o rei deve abrir o anel. O rei seguiu o conselho. Um dia, o país entrou em guerra e perdeu. Houve vários momentos em que a situação ficou terrível, mas o rei não abriu o anel porque ainda não era o fim. Na cabeça dele ainda não era o fim. O reino estava perdido, mas ainda ele poderia recuperá-lo. Fugiu do reino para se salvar. O inimigo o seguiu, mas o rei cavalgou até que perdeu os companheiros e o cavalo. Seguiu a pé sozinho e os inimigos atrás. Era possível ouvir o ruído dos cavalos. Os pés do rei já sangravam, mas tinha que continuar a correr. O inimigo se aproximava e o rei quase desmaiado. Chegava à beira de um precipício. Os inimigos estão cada vez mais perto e não há saída, ele pensou. Mas o rei ainda traduziu para ele uns momentos mais agradáveis. Estou vivo. Ele dizia para ele, estou vivo. Talvez o inimigo mude a direção. Eu ainda estou vivo. Ainda não é o momento de ler a mensagem, ele dizia para ele. Quando ele chega nesse abismo e vê lá embaixo leões, não tem mais jeito. Os inimigos estão próximos. E aí o rei abre o anel e lê a mensagem. Quando ele viu que ele não tinha mais o que fazer. Se ele pulasse, os leões pegavam ele. Se ele corresse, os inimigos pegavam ele. E a mensagem do anel dizia assim: isso também passará. De súbito, o rei relaxa. Isso também passará. E naturalmente, então, o inimigo ia mudar de direção. E realmente ele mudou a direção. O rei volta e tempo depois reúne seus exércitos e reconquista o seu país. Há uma grande festa, o povo dança nas ruas e o rei está felicíssimo. Ó, o extremo, se lembra do anel. Abre-o e lê. Isto também passará. Novamente ele relaxa e assim obtém a sabedoria e a paz do espírito, porque tudo passa. Momentos felizes e momentos tristes. A gente não pode se apegar nesses estados, porque é estado de consciência, é estado, não é uma felicidade perpétua e nem um destino desagradável perpetuamente. Isso também vai passar. Por quê? Porque senão a gente se acostuma e eterniza esses momentos. E quando vem os momentos de dificuldade, o que acontece? A gente não consegue passar por aqueles e acaba entrando em depressão, em querendo cometer suicídio e várias outras coisas, porque não consegue lidar com a frustração. E isso a gente está vendo muito hoje. As pessoas não sabem lidar com a frustração, gente. É muito triste isso, né? Então existe paz quando aceitamos que não precisamos ter todas as respostas. A beleza está em caminhar e descobrir o que a vida nos reserva. Mas a gente, controlando, a gente quer respostas para tudo.
né? Escolher estar presente em cada momento. Podemos desvendar nossas possibilidades em vez de querer algo diferente do que temos aqui e agora. Estar presente no corpo, na respiração, traz clareza para os nossos pensamentos, né? Estabilidade para a impermanência, que de fato vai ocorrer. Ninguém vai conseguir fugir da impermanência. E a gente vê pela própria natureza. Logo, então, a gente descobre que o nosso cansaço, nossa preocupação e nossas emoções também passarão. Esses fenômenos vêm e vão o tempo inteiro. E o que permanece, afinal? E o que permanece? O nosso espírito permanece. As nossas aquisições espirituais para nos tornarmos melhores. Aquela música que lembra você de momentos felizes. Você bota ela, você entra, sai daquele momento, entra no outro. E aí hoje, essa semana eu estava fazendo essa palestra, eu me lembrei de uma música que me traz muita, muita alegria. Do Jota Quest, que fala dias melhores. Ele fala, vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Então, essa música, ele diz, são dias de paz, são dias de felicidade, mas também existem os dias de tristeza. E a gente tem que dar glória a todos os dias, porque é sempre aprendizado em tudo que chega em nossas vidas. Nem todo dia eu estou feliz, nem todo dia eu estou triste. A gente está o tempo todo oscilando, porque as coisas acontecem fora da gente. Só que eu posso buscar a paz se eu olhar para o meu estado da alma. Porque se eu depender dos outros, eu nunca vou ter paz. Nunca. Porque eu não posso controlar o que o outro pensa. Eu não posso controlar. Eu só posso controlar o que eu penso, em que energia eu permito que chegue até mim. E essa música é maravilhosa. Eu trouxe ela inteira, mas depois vocês podem olhar a música. Quem nunca ouviu, acredito que todo mundo já ouviu, né? Então, a mudança é da lei divina. A mudança é da lei divina. Gente, nós estamos em constante transmutação. É uma lei divina e às vezes a gente se apega tanto a objetos, a pessoas, a locais e não tem como. Não tem como. Quando tiver que mudar, vai mudar e eu posso até tentar segurar. É que nem água morra abaixo. Não tem como segurar. A mudança vem e a gente tem que aceitar as mudanças, né? E a gente, então, vive mergulhado nesses processos de impermanência. Só que a gente não observa, mas eles estão o tempo todo influenciando as nossas vidas, né? E o Espiritismo, por sua vez, nos ensina que estamos submetidos a essa lei da impermanência quando ele fala da lei do progresso, né? Essa lei moral que nos diz que ninguém estagna. Que por mais que eu queira me apegar, eu vou progredir. Tal é a lei, né? Que podemos empreender como seres perfectíveis. Ou seja, suscetíveis. Nós somos suscetíveis de aperfeiçoamento. Então, nós não vamos ficar. Nada é permanente, nada. A não ser a própria impermanência, né? Então, a impermanência, ela vai ser sempre, né? É por consequência da impermanência que muitas pessoas evoluem. Porque se tivesse tudo permanente, a gente ia se manter naquele ciclo, naquela zona de conforto a vida inteira. Porque qualquer mudança, oscilação, o ego já não permite. Ele quer se manter naquela situação, né? Então a gente está o tempo todo recriando-se, a cada segundo. Pois na impermanência das coisas que está o próprio progresso, que todos nós estamos sujeitos. Vemos a impermanência, né, da própria natureza. Quando o colorido da primavera se transforma na luz abravadora do verão. Que fenece na frutificação do outono. Que
que descansa nas sombras frias do inverno e novamente desperta em luz na primavera. E digo mais, e tudo isso que transformou já não é o mesmo. Tudo muda. Quando as folhas de uma árvore caem, ela se transforma. E então nós também estamos todos os dias nos transformando. A Luciane de ontem não é mais a Luciane de hoje, que também não é mais a Luciane de uma hora atrás. Porque a gente vai se movimentando o tempo inteiro e trazendo novas perspectivas, novas possibilidades, novos desafios. E a vida é isso, né? E quando nós aceitamos nos reencarnar aqui no planeta, nós sabemos disso, que a vida é um desafio constante. E a gente busca fazer o quê? Ver injustiça em todos os lugares. A tendência do homem é ver injustiça em tudo, é injustiça. E não é, meu povo, não é. É possibilidades de crescimento. Todos evoluem. E ninguém é insubstituível, hein? É uma rotatividade de consciências incrível, né? Que aquele que se acha insubstituível, basta a doença abarcar o corpo dele, ele cair para o lado, jaz aqui, para ver como não dá uma semana tem alguém substituindo ele. Ah, não dá nenhuma semana, né? No outro dia nada pode parar. Nada para. Tem uma pessoa. Então, quando nós, seres humanos, entendemos que a gente não é insubstituível, e que existem tantas outras consciências, vai chegar um momento que as nossas consciências vão se elevar e outras virão para os lugares de onde a gente estava. E assim é o ciclo da vida, né? E assim, né? Nesse turbilhão de ascensão, né? Ninguém consegue ficar parado. Ninguém. Ainda que acorrentado voluntariamente a aparências de efêmeras coisas. Mesmo que ilusoriamente eu acho que eu estou parado, mas eu não estou parado. Né? Olha só, atravessar uma reencarnação. Quantas pessoas que a gente vê que atravessam uma reencarnação comendo, dormindo, copulando, respirando e morrendo. E às vezes trabalhando. Não faz sentido. Não faz sentido, porque isso é só coisa da matéria. É só que o espírito precisa para sobreviver na matéria. Mas mesmo assim, a gente está submetido à lei da impermanência. Talvez aquela pessoa está naquela rotininha dela para casa, do trabalho para o lazer e tal, e acontece algo nesse intervalo que desperta, que acorda, geralmente pela dor, e a pessoa então precisa se olhar, se buscar, se internalizar. Não vai ter jeito, né? O progresso é notório e obrigatório. Ninguém vai escapar do... Ninguém é capaz de deter a própria evolução. Ninguém. Não é interessante? Nem as pessoas mais perversas. E vocês acham por que houve revolta no inferno? Né? A parábola lá, né? Por quê? Porque os capetão não queriam. Eles queriam permanecer naquelas condições. Só que, como eu falei aqui, ninguém é capaz de deter a sua própria evolução. Nem eles. Eles vão ter que reencarnar, porque é uma lei universal. Para todos. Porque eu sempre falo, não existem privilegiados. Não existe filhinhos do papai Deus. Nem filhinhos que foram criados prontos. Todos batalharam. Todos estão nos postos que estão, porque fizeram toda a parte que cada um de nós está fazendo. Ninguém se tornou anjo por decreto, não. Deus não baixou um decreto e fez os anjos prontos. Não, se eles são anjos, é porque eles batalharam e muito para chegar nessa condição. Né? Então, Deus não deu privilegiados para ninguém. Nesse universo em transformação, ninguém possui nada de si, a não ser o seu próprio progresso interno de crescimento e de evolução. E nesse despojamento espiritual com que Deus criou a todos, está a razão primordial de toda a existência. Pois nele é que tudo começa e tudo termina.
recriar-se, inventar-se, são processos internos contínuos a que toda consciência, toda sem exceção, está submetida. Em obediência à lei da impermanência. Né? Nascer, renascer, são partes do recriar e renovar-se. Estão muito além de uma simples vida, uma simples nascer ou morrer. É muito além disso. Né? Toda consciência nasce e renasce de si mesma a cada pensamento, a cada movimento, a cada invenção que faz consigo mesmo, criando um novo ser. Por isso que eu disse, a Luciane de ontem não é mais a Luciane de hoje. Né? Nascendo, morrendo, renascendo e novamente morrendo, recriando-se o tempo todo, continuamente, como ser divino, pleno e completo. Então, assim, muitas pessoas fogem da lei da impermanência. Fogem, não existe fugir, né? Mas querem não vê-la, né? Para que não precise tomar movimentos, para que não precise fazer nada, né? Sentar e esperar que a vida passe. Mas ela vai chegar nessa pessoa de outra forma, né? Porque para o espiritismo, o sofrimento é causado pela ignorância. A gente sofre porque a gente ignora as leis, porque as leis estão aí. Se eu sei que nada vai ficar permanente, então quando alguém que eu amo muito vai embora, quando um filho acaba voltando para a casa do pai, quando o meu emprego é perdido, quando um relacionamento se destrói, quando um amigo vai embora, eu não devo sofrer, porque eu sei que isso faz parte da lei de permanência. As pessoas têm livre-arbítrio e escolhem, né? Então, a ignorância de que o mundo material é transitório. A ilusão que nós criamos da permanência no mundo transitório. Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que viver pensando que vai morrer, não é isso. Mas a gente tem que ter essa hipótese certeira de que a gente vai morrer, né? E quanto mais próximo a gente está chegando de uma certa idade, mais eu tenho certeza que eu estou mais próximo da morte. Claro, com exceções, né? É óbvio que tem pessoas que morrem novas, jovens, ok. Mas a maioria, né, tem um prazo de validade. Ali a gente sabe que a média do ser humano é em torno de 80, 82, 80. Claro que tem gente que vai a 100. Mas na média, né, é nesse tempo. Bom, eu já estou com 51. Então, já estou mais da metade. Então, assim, eu não vou ignorar que eu vou morrer logo do jeito que está indo muito rápido, né? Então, a gente tem que aproveitar para conquistar as coisas da alma. Porque o resto fica tudo aqui, depois dá o quê? Problema para os herdeiros daí. A gente faz um monte de patrimônio que fica aí para os herdeiros se brigar e se matar. A gente deixa a ferramenta para a desordem e a desunião da família. Né? Então, o melhor presente que você deixa para os seus filhos é o exemplo. O melhor é você dar para ele, enquanto ele é pequeno, a condição de ele ter um contato com essas leis universais. Esse é o melhor presente que eu deixo para o meu filho. O resto tudo, efêmero. Né? Às vezes é motivo de derrogada. Né? Então, o Espiritismo diz que só sofre quem ignora, né? A ignorância que o mundo material é transitório, de que acima de tudo o ser humano e todos os seres viventes são espíritos em evolução. Desculpa, gente, caiu aqui. Sou italiana, eu falo com os braços. O sofrimento cessa com o progresso espiritual. Quanto mais nós progredimos, quanto mais nós nos elevamos, menos a gente sofre. Porque o sofrimento é atrelado ao quê? Ao apego. Então, quanto mais eu me desprendo, menos eu sofro. Né? Se tu pegar lá um índio, ele não tem nada para perder. Né? Então ele não é pegado. Na hora que ele morrer, ele faz o ritualzinho dele, toca os avatares e às vezes ele mesmo vai para a cova sozinho. Né? Agora nós já começamos o quê? Ai, eu tenho que deixar o testamento, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar tudo separado, eu tenho que não sei o quê, e aquilo com meu filho, aquilo com outro filho. Caramba! E assim, ó, eu como advogado já vi muito isso. Os pais não dormem, preocupados com isso. Né? E o que mais importante era para ser dado não foi.
Então, o sofrimento, além de necessitar com o progresso espiritual, com o fim do egoísmo e com a clara compreensão de que os acontecimentos da vida material são, em última análise, secundários frente à realidade maior do espírito. Então, se a gente conseguir colocar a matéria como algo secundário, necessário, né? Necessário, porque a gente está no mundo ainda físico, que a gente precisa da matéria para sobreviver, e quem disse que a gente não precisa ter conforto? Claro que a gente tem que ter. A gente tem que ter, já que a gente está passando por aqui, a gente vai trabalhar para isso. Mas não é não ter, é a posição que tu dá para as coisas da matéria. Né? Porque tem pessoas, e a gente sabe, que primeiro trabalho, primeira matéria, primeiro isso, primeiro aquilo, por último, se sobrar tempo, eu vou me dedicar ao meu espiritual. E deveria ser o contrário. Porque quando eu me dedico ao mundo espiritual, todo o resto vem. Porque eu aprendo a não sofrer. Porque eu aprendo a ver as coisas sem apego. Eu utilizo dos empréstimos deixados por Jesus de uma forma leve e equilibrada. E aí as coisas elas vão se abrindo, é incrível. Mas não, o ser humano, ele põe sempre o espiritual por último. Você pode ver, é só olhar na sociedade. Né? Muitas pessoas chegam a nós e dizem assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Nunca vai ter tempo, nunca. Porque a matéria te consome, te engole. Te engole. Inteiro ela te engole inteiro. E aí você nunca vai ter tempo, nunca. Nunca vai. Então a gente tem que deixar como secundário, né? Provas, expiações também, nós compreendemos que a gente está num planeta de provas do ponto de vista do espírito, né? São rápidas lições que sua longa jornada evolutiva vai te mostrar. Para o espírito adiantado, nada mais pode lhe afetar. E serenidade espiritual, gente. Meu Deus, um sonho, né? A gente está seguindo. Meu sonho é ter serenidade espiritual. Quem sabe que mais 100 vidas, né? Mas vamos lá, né? Sendo que nesses espíritos puros, sendo que nele a caridade, o amor ao próximo e a sabedoria lhes conduzem os atos. E o que conduz os nossos atos? O egoísmo, o apego, o orgulho, a violência, muitas das vezes. E por os espíritos que já passaram pelo que a gente passou. Então, assim, eu penso assim, se eles conseguiram, nós também vamos conseguir. Claro, daqui a pouco a gente já está com as asas já, formando. As asinhas estão ali, né? Já esperando que a gente... Aí eu trouxe para nós um texto de André Luiz, não, de Emmanuel, ditado por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, que diz impermanência. O título é Impermanência. E aí o que ele fala para nós? Olha, é um licor, né? É uma música maravilhosa para os ouvidos, o que ele traz aqui para gente. Tudo passa. Todas as coisas da terra passarão. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e de solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia também passará. Nada é permanente, tudo vai passar. E tem pessoas, gente, que nesse momento da angústia tiram a sua própria vida. Porque não tem paciência de aguardar que isso passe. Mas também lembrando que é no tempo necessário, não é no meu tempo, é no tempo necessário, para não dizer no tempo de Deus, né? Porque às vezes a gente tem que ficar um pouquinho mais naquela zona de sofrimento por ter sido um espírito muito resistente, teimoso, repetitivo. E aí às vezes a gente fica por um pouquinho mais de tempo naquela zona e às vezes a gente começa, eu não aguento mais, porque vai chegar uma hora que a gente não aguenta mais. Aí pega o anelzinho do rei e leia. Isso também passará. Isso também passará.
A saudade do ser querido que está longe também passará. Os dias de tristeza, de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Nós viemos para a Terra para quê, gente? Para evoluir. E como que a gente evolui? Através das provas e experiências. Experiências tristes, por mais que a gente fuja das experiências tristes, elas nos impactam mais. Por isso que tem o jargão espírita. Se você não evoluir pelo amor, a dor vai ser sua companheira. Porque nós estamos aqui como espíritos rebeldes e repetitivos. A maioria de nós somos exilados. A maioria de nós já tivemos muitas oportunidades. E muitas mais teremos. E é como se a gente se engessasse naqueles momentos e a gente não quer sair dali. Então, a maioria dos nossos adolescentes hoje, eles não estão tendo essa intimidade com as frustrações. Por quê? Porque os pais hoje não estão deixando os filhos se frustrarem. Então, eles não aprendem. E quando eles lidam com as frustrações, eles não conseguem passar do nível. Por isso, nós temos o maior índice de suicídio nos adolescentes, gente. Isso é muito preocupante. Porque os adolescentes não estão conseguindo lidar com as frustrações. Aí a frustração chega e eles não sabem. Eles ficam que nem barata tonta, assim, quando tu dá um tapa em cima da barata, que a barata sai assim, não sabe para onde vai. Porque os pais não conseguiram fazer com que eles olhassem para as frustrações como uma forma de evolução. Nós, pelo menos na minha época, que sou lá dos anos 70, meu Deus, frustração era o que mais a gente tinha. E ainda os pais dizem assim, eu te disse, né? Hoje a gente quer tirar todas as pedras da frente dos nossos filhos. Não quer que ele nem dê uma cutucada com o pé na pedra e vai machucar. É triste, mas vai ser o reflexo do futuro, né? Então a espiritualidade vem nos dizendo por muitas e muitas vezes que nós vamos entrar em processos de suicídios e loucura. Por não compreender o Evangelho, por não compreender as leis universais que regem o planeta e que ninguém pode se colocar fora dessas leis. E aí as frustrações começam, né? Não sabe por quê, se sente vítimas. A maioria das pessoas se sente vítimas. Vítima do mundo, vítima de Deus, vítima dos homens, vítima da natureza, né? E por aí afora. Vai chegar um momento que nós vamos ter que restabelecer essa conexão com o divino. É a única forma de a gente se conectar na fonte e trazer um pouco de paz diante do caos, né? Então, são lições necessárias a tristeza e a felicidade, tá? Deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Nós somos o resultado das nossas experiências. Quando nós chegar no mundo espiritual, a gente vai ver isso. Quais foram as experiências que eu consegui transpor? E quais que eu ainda não consegui? Então tá, checklist. Essa eu consegui, essas aqui eu de jeito nenhum. Volta e refaz. Volta e refaz. E volta de novo, volta e refaz. Então nós somos um acúmulo de experiências, boas e ruins, né? Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevamos o nosso pensamento ao alto e buscamos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passa. E aguardaremos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que, às vezes, parece que vai sobrar diante das turbulências gigantescas das ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do
processo evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Então, quando as pessoas chegam e dizem assim para nós, nossa, mas o universo, o planeta Terra está um caos, né? É tanta gente desequilibrada, cada um puxando para um lado, há muito desespero, há muita agressividade, há muita injustiça, há muito julgamento. Aí a gente tem que voltar e ler. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme deste barco chamado Terra e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Não tem quem desvie, como eu falei desde o início. Nós vamos progredir pelo amor ou pela dor, mas nós vamos progredir, né? Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiamos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Deus é o suficiente. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vamos elevando nossos pensamentos diante dessas palavras que nos acolhem, que nos trazem esperanças e que nos fazem ver que podemos sim passar pelo planeta Terra com a paz dentro de nossos corações, com o amor envolvendo nossas atitudes, com a mansidão em nossas palavras, com a doçura em nossos gestos, para que possamos deixar mais leve a nossa caminhada e a caminhada das pessoas que também transitam por aqui. Que possamos usar nossos conhecimentos de elevação, de evolução, de acolhimento e de esperança para auxiliar os que entram em desespero, sem ao menos ter o contato com essa lei de esperança. Que assim seja.